Olá todo mundo, eu sou Giovanni do Monte, vocês estão de volta ao Covil do Narrador e hoje eu quero apresentar para vocês um RPG incrível que foi mais um desses RPGs indie que me causou uma sensação meio de atordoamento da mente e aí ela abre, parece um baú do Link lá no The Legend of Zelda e aí tudo muda. Com vocês, um RPG que se autodescreve como aventuras extraordinárias em um mundo fantástico envolvendo aventureiros competentes e intrépidos. Então é o seguinte, Intrépidos é um RPG do César Capac, que foi lançado pela produtora Coisinha Verde em financiamento coletivo recente. E ele é um jogo muito narrativista. Ele tá para quase 100% de narrativismo, mas ele tem uma mecânica que se parece muito com um jogo de tabuleiro. Então ele tem um lado gameista também muito legal. Eu vou contar para vocês então alguns detalhes do Intrépidos, mas eu não vou abordar tudo, até porque o próprio autor, o César Capacri, tem vários vídeos no YouTube explicando bem o jogo, tá? Então vamos ver o que é o básico dele. Você sempre vai usar dados claros e dados escuros, duas cores diferentes. Os dados claros representam coisas que você quer, representam realmente a ação que você está fazendo. E os dados escuros estão na possibilidade de cancelar os seus resultados com os dados claros. E você usa um tabuleiro, que você pode ter ele impresso ou você pode usar ele pela internet. O próprio autor disponibilizou esse recurso online, onde você tem o tabuleiro. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona o tabuleiro. E nesse tabuleiro vão marcadores. Os marcadores dizem duas coisas. Primeiro, quantos dados você vai usar para rolar alguma coisa. E segundo lugar, eles representam o andamento da história até aquele momento. O que está acontecendo, você consegue ver, não exatamente o que, mas o quão bem as coisas estão indo, em que ritmo a coisa está. Né? O quanto falta para completar uma missão, como está indo a sua jornada como herói. Dá para olhar no tabuleiro. É como se fosse uma contagem regressiva, né? E quanto mais marcadores brancos você tem, melhor você está indo. Quanto mais marcadores escuros você tem, as coisas estão indo feias. Você poderia considerar, por exemplo, usar dados e marcadores azuis e vermelhos, verdes e amarelos, desde que você se desse ao trabalho, então, de entender que, por exemplo, os amarelos são os claros, os verdes são escuros. O importante é ter essa dicotomia, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui o tabuleiro. Eu tenho certeza que vocês vão achar ele o máximo. Então tá aí, ó. Nesse tabuleiro, você tem 5 nichos, onde você vai alocar seus marcadores. No início de toda a cena, você vai ter 2 marcadores em ação, que são um marcador claro e um escuro. Ou se você quiser facilitar a tua vida, e tu pode fazer isso, um marcador claro e outro também claro. Cada vez que você vai tentar fazer alguma coisa durante uma cena, isso é uma ação. E você vai usar tantos dados quantos marcadores você tem no nicho da ação. Se forem marcadores claros, você usa dados claros. Se forem marcadores escuros, você usa dados escuros. Você combina isso. E aí você vai rolar a sua ação. Se os dados escuros tiverem algum número que já está nos dados claros, esses 2 dados se anulam. Tá? Então, números iguais se cancelam de cores diferentes. Depois disso, quando você realiza uma ação, você não vai apagar marcadores, mas se fossem outras rolagens, por exemplo, em desafio, missão ou jornada, você iria apagar os marcadores. No nicho que você está testando, que todos os nichos podem ser testados, e eu já vou explicar bem isso. E aí você apaga também o de ação aqui, no caso, quando fosse desafio, missão, sós de missão, jornada, sós de jornada. Depois que você apagou os marcadores, aí você vai gerar novos marcadores com base no resultado que você teve nos dados. E aqui está bem claro, ó.
Se você tirou um 6, você gera um marcador claro. 4 ou 5, um marcador claro, um marcador escuro. 1, 2 e 3, um marcador escuro. E você sempre considera somente o melhor resultado que você teve em dado claro na sua rolagem. Essa é uma mecânica muito interessante, porque vai te gerar o que é a consequência daquilo que você fez, com base no seu bom senso sobre o que você escolheu fazer e com base em onde você aloca o marcador. Se você fez uma ação durante uma cena, você pode colocar os marcadores gerados na ação, no desafio ou na reserva. Se você estava rolando para saber se o seu desafio já se concluiu e como ele se concluiu, iria poder colocar marcadores em ação, desafio ou missão. Sempre é no nicho que você está testando e nos adjacentes. E dependendo de onde você aloca o marcador gerado, o livro tem um guia de interpretação que explica o que está acontecendo na história com base em quantos marcadores você colocou e onde. Então, essa é uma mecânica que acaba colocando estratégia na criação do enredo. E eu achei muito legal porque se parece muito com um jogo de tabuleiro de estratégia. Você sempre vai pensar, esse marcador eu vou colocar onde? Por quê? Né? O marcador, os marcadores que vão parar na reserva, eles são coisas com as quais você não quer lidar na hora, na história. Você vai lidar com eles depois, digamos assim, né? Como se fosse, quando você bota um marcador escuro, é como se fosse um ferimento que você resolve ignorar por enquanto. Esconde até dos companheiros, como acontece às vezes, como em filmes como Resident Evil. E um marcador claro que você botar série é uma vantagem que você vai deixar para ter significado para o seu personagem depois. Bom, e aí? Essa é a mecânica. Você vai narrar depois de alocar, com base no guia de interpretação. Mas o que mais o jogo oferece? Ele oferece um sistema de criação de mundo e um sistema de criação de personagem. E ele acaba sendo um jogo genérico. E o mais interessante é que você não usa números nem na criação de mundo e nem na ficha de personagem. Ele é um jogo completamente desprovido de números nesses dois casos. E o interessante a respeito de ele ser genérico é que ele pede que você tenha um clima em mente, uma proposta em mente, que é ser pulp. Ele é baseado em romances pulp, em contos pulp, né? E aí, se você não sabe o que é pulp, é um tipo de literatura que existia lá no final do século XIX e início do século XX, que era produzido principalmente em revistas, e essas revistas elas tinham uma qualidade de papel muito barata, muito precária. Então, naquele tempo se pensava bastante. A própria literatura produzida nessas revistas também era barata e sem pretensões artísticas, né? Mas muitos autores e muitos personagens importantes da literatura surgiram ou progrediram dentro do contexto pulp, né? Temos aí exemplos como o Tarzan, o Zorro, o Sombra, o Flash Gordon, Capitão Futuro, John Carter de Marte e até o mesmo o Conan, né? Então, o Intrépidos ele serve para representar qualquer mundo futurista do passado até o presente alternativo, digamos assim, onde o seu personagem, o personagem do grupo, os personagens do grupo, eles serão personagens competentes e a aventura vai girar, pode de repente em torno de ação, missão, ter um mistério, alguma coisa, mas o seu personagem, por mais que ele seja encurralado, que ele passe por uma armadilha, que ele seja emboscado, que ele seja preso, ele vai dar um jeito de escapar com base nas competências dele. E todos os personagens são competentes, e é por isso que o jogo não tem números. Você vai narrar o que você quer fazer com base no contexto do seu personagem, o tipo de mundo que você está jogando e as expectativas que você tem para a narrativa. E aí você testa a sua ação. Se faz sentido para você e o seu samurai ganha um poder psiônico. Quando você criou ele, você colocou no contexto que ele tem um poder psiônico, então ele tem. E quando for o momento que você acha que ele deve usar esse poder, você usa esse poder sem ter um teste de nível de habilidade ali, né? Você vai fazer o teste de ação, vai fazer a rolagem de ação, e ela vai ter uma consequência, mas não é baseado na competência do seu personagem. O seu personagem é competente em fazer isso. E aí algumas coisas podem, de repente, atrapalhar ou não.
as circunstâncias, enfim, e o ritmo da história. Eu achei isso muito bacana. É o jogo mais narrativista que eu já ouvi falar. Eu acho que é o meio mais narrativista de jogar RPG que eu vi até hoje. Eu estou jogando uma campanha de Intrépidos que ela se passa na década de 30 nos Estados Unidos, que é a época onde ocorreu a recessão econômica dos Estados Unidos após a queda da, da Bolsa de Nova York, se não me engano, e teve muita pobreza, teve as questões lá teve a lei seca, hum, teve o Al Capone, né? Então eu estou fazendo uma campanha de detetive. E o meu detetive, ele tem poderes sobrenaturais. Ele enxerga um fantasma, que era o companheiro dele, que morreu de maneiras misteriosas, ainda não foi esclarecido. Ah, e isso tem mais esse detalhe que eu achei bacana no Intrépidos. Ele pede que você não crie o personagem com todo um background de 10 páginas e deixa as coisas para serem construídas ao longo da história. Inclusive, quando você tem muitos marcadores escuros que você colocou na reserva, que são aquelas coisas que você quer deixar para resolver depois, o jogo pede então que você faça um interlúdio. O interlúdio seria ou um flashback na memória do seu personagem, ou o seu personagem explicando para alguém coisas que aconteceram no seu passado. E quando você termina um interlúdio, você rola dados para resolver e apagar esses marcadores escuros que estavam ali na reserva. Isso é muito, muito bacana, porque você vai construindo a história do seu personagem consistentemente e coerentemente dentro da história, como seria num seriado ou num conto pulp. Eu acho isso muito legal. Vou mostrar para vocês agora a ficha de personagem. Aí então, olha que fichinha massa. Tem um espacinho para você desenhar o seu personagem, ou talvez escrever a sua história. Tem uma versão da ficha ali em preto e branco que poderia fazer isso mais facilmente. Aí você coloca o seu nome e você descreve aquilo que você é em linhas gerais com base em alguns conceitos que o jogo te oferece. E são os seus domínios. Aí você vai definir a sua profissão, seus antecedentes, tudo, e vai descrever ele naquela parte ali. A missão pessoal é uma coisa para fazer a campanha andar, e você pode colocar, e sempre cada episódio que você for jogar vai ter uma missão. E aqui no além disso, são coisas que você vai descobrindo sobre o personagem com os interlúdios e ao longo da campanha, né? Então você vai acrescentando pequenas características que descrevem ele. Eu achei isso fascinante. Bom, pessoal, eu acho que é só isso aí que eu posso apresentar a princípio sobre o Intrépidos. Eu só quero dizer para vocês que é um jogo assim, ó, altamente recomendado. É um jogo muito bom mesmo, para quem gosta de narrativismo. Eu fico fascinado, é demais. O César Capac entrou de cara assim nos meus top 3 de autores nacionais. E, aliás, eu vou falar sobre meus top 3 futuramente aqui. Ah, e aí vocês. Agora ele já saiu do financiamento coletivo, mas eu acredito que em seguida ele vai estar em alguma lojinha da internet aí disponível. Tanto na forma física quanto em PDF. Eu adquiri ele no financiamento coletivo em PDF e não me arrependo. Só me arrependo de não ter tido dinheiro para comprar a forma física, porque ele valeria muito a pena. Mas eu tô me divertindo bastante com ele. Então vocês fiquem ligados para poder adquirir algum dia. Talvez esse jogo, se você ainda não tem. Que ele é um jogo especial para solo, mas ele também funciona em modo cooperativo e ele é ótimo para o cooperativo, porque ele realmente é cooperativo para construir a história. E ele não tem um modo guiado, ele não foi feito para ser jogado com mestre. Mas aí eu vou acrescentar uma dica para vocês. Intrépido serve como sistema oracular, né? Sistema para tornar solo ou tornar cooperativo qualquer outro sistema de RPG. Então você pode pegar, por exemplo, o seu Changeling the Dreaming, que eu estou pensando em fazer isso também. Você pode pegar uma bandeira da Elefante da Arara, você pode pegar um Vampiro quinta edição, um Dungeons and Dragons quinta edição e jogar com Intrépidos como sistema oracular sem problema nenhum. E não é difícil de fazer isso. Tá, pessoal? Abraço.